Você acha que está tomando decisões racionais. Acredita que está apenas sendo prudente, realista, estratégico. Mas e se, na verdade, quem está decidindo por você é o medo de perder? O medo de não ter? A sensação constante de que nunca é suficiente? A escassez não grita, ela sussurra. E quando você percebe, já está vivendo pequeno. Se esse tema faz sentido para você, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Quero saber quem está pronto para sair da mentalidade de sobrevivência. Existe um tipo de prisão que não tem grades, não tem cadeado, não tem guarda. Ainda assim, mantém milhões de pessoas limitadas, ansiosas, dependentes e sempre um passo atrás do próprio potencial. Essa prisão se chama escassez. Não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de mentalidade, de postura, de como você se enxerga diante do mundo. A escassez começa silenciosa. Uma comparação aqui, uma insegurança ali, um medo de ficar para trás. Você começa a aceitar menos do que merece, porque no fundo acredita que aquilo pode ser a única chance. E quando alguém acredita que as oportunidades são raras, ele para de agir com dignidade e começa a agir com necessidade. A necessidade muda sua energia, muda sua linguagem corporal, muda sua voz, muda sua capacidade de negociação. Você começa a falar mais rápido, explicar demais, justificar demais, aceitar migalhas para não correr o risco de ficar sem nada. E é exatamente nesse momento que você entrega seu poder. O primeiro sinal de que você está sendo controlado pela escassez é simples, mas profundo. Você tem medo constante de perder pessoas, oportunidades ou dinheiro, mesmo quando elas não são boas para você. Observe suas relações. Você tolera desrespeito porque tem medo de ficar sozinho? Você aceita propostas abaixo do seu valor porque acha que talvez não apareça outra? Você mantém vínculos que drenam sua energia porque acredita que é melhor isso do que o vazio? Isso não é lealdade, não é humildade, é apego movido pelo medo. A mente escassa acredita que tudo é raro, que pessoas boas são raras, que oportunidades são raras, que dinheiro é raro. E quando você acredita que algo é raro demais, você começa a tratá-lo como se fosse insubstituível, mesmo quando claramente não é. O problema é que quem age com medo de perder, já perdeu. Perdeu a postura, perdeu a autoridade, perdeu a capacidade de escolher, porque quem tem medo não escolhe. Implora silenciosamente. E o mundo percebe. As pessoas percebem. Elas sentem quando você precisa delas mais do que elas precisam de você. E no momento em que essa balança se desequilibra, o respeito começa a desaparecer. O estoicismo ensina algo simples e brutal. Você só controla suas ações e suas escolhas. Não controla o outro. Não controla o mercado. Não controla o resultado. Quando você entende isso profundamente, o medo de perder começa a enfraquecer, porque você percebe que sua segurança não está na permanência das coisas. Está na sua capacidade de reconstruir, de recomeçar, de se manter inteiro mesmo depois de uma perda. Mas a mente escassa não confia na própria capacidade. Ela precisa se agarrar, precisa garantir, precisa controlar. E quanto mais tenta controlar, mais ansiosa se torna. Você já percebeu como pessoas escassas são tensas? Elas não relaxam. Estão sempre calculando, sempre comparando, sempre tentando prever o pior cenário. Isso não é estratégia, é sobrevivência emocional. E quem vive em modo de sobrevivência não consegue viver em modo de expansão. Quando você acredita que não há o suficiente, você começa a competir com tudo e com todos. Você sente inveja facilmente. Fica incomodado com o sucesso alheio. Interpreta o crescimento do outro como uma ameaça pessoal, porque, na sua lógica interna, se o outro ganhou, você perdeu. Mas o mundo não funciona assim, só que a escassez distorce sua percepção. O segundo sinal de que você está sendo controlado pela escassez é que você toma decisões rápidas demais por medo de perder a oportunidade. Você não avalia com calma, não analisa, não respira. Você sente urgência, pressa, ansiedade.
como se tivesse um cronômetro invisível correndo contra você. E essa pressa quase sempre leva a decisões desalinhadas com seu verdadeiro valor. Você aceita qualquer convite, entra em qualquer projeto, se envolve com qualquer pessoa que demonstre interesse, porque no fundo você teme que aquilo não volte a acontecer. Mas quem tem valor não corre atrás de tudo, seleciona. A urgência constante é um reflexo de insegurança interna. É a voz da escassez dizendo: se você não agarrar agora, nunca mais terá outra chance. Essa frase já passou pela sua mente mais vezes do que você imagina. E talvez o sinal mais perigoso seja o terceiro. Você mede seu próprio valor pela validação externa. Se alguém elogia, você se sente poderoso. Se alguém ignora, você se sente diminuído. Se alguém se afasta, você questiona seu próprio valor. Sua autoestima oscila de acordo com o comportamento dos outros. Isso é escravidão emocional. Quem vive assim está permanentemente dependente do ambiente. E dependência é o oposto de autoridade. Autoridade silenciosa nasce da convicção interna, da clareza de quem você é, independentemente de aplausos, independentemente de aprovação, independentemente de presença. A escassez faz você acreditar que precisa provar o tempo todo que merece estar ali, que merece ser amado, que merece ganhar bem, que merece respeito. Mas quem sabe o próprio valor não prova. Demonstra através da postura. E postura não é arrogância, é tranquilidade firme. É falar menos e sustentar mais. É não reagir impulsivamente. É não se explicar além do necessário. Quando você começa a trabalhar sua mentalidade, algo muda. Você passa a perceber que oportunidades são criadas, não imploradas. Que pessoas vêm e vão. Que dinheiro circula. Que nada é fixo. Essa compreensão gera desapego. E desapego não significa indiferença, significa liberdade. Quando você não está preso ao medo de perder, você age com mais calma. Sua energia muda, sua presença muda. Você se torna alguém que escolhe e não alguém que aceita qualquer coisa. E essa diferença é sentida imediatamente. A escassez encolhe sua identidade. A abundância fortalece sua postura. Mas a abundância não começa no bolso. Começa na mente. Começa na decisão de não negociar sua dignidade por medo. Pergunte a si mesmo com honestidade brutal: quantas decisões recentes você tomou por medo de ficar sem? Quantas vezes você silenciou sua opinião para não desagradar? Quantas vezes você aceitou menos do que queria porque achou que era o máximo que poderia ter? A escassez não é sobre falta de recursos, é sobre falta de confiança interna. E enquanto você não resolver isso, continuará repetindo padrões. Pessoas escassas atraem relações escassas, negócios escassos, resultados escassos. Porque a energia que você projeta define o tipo de dinâmica que se forma ao seu redor. Se você se enxerga como alguém substituível, o mundo também enxergará assim. Se você se posiciona como alguém raro, não por arrogância, mas por autoconsciência, a dinâmica muda. O silêncio passa a ser mais poderoso do que 1000 explicações. O não passa a ser mais respeitado do que um sim desesperado. E você começa a perceber que não precisa correr atrás de tudo. Precisa apenas se tornar alguém que não aceita qualquer coisa. Esse é o ponto de virada. Reconhecer que a escassez pode ter guiado suas escolhas até hoje não é fraqueza, é lucidez. E lucidez é o primeiro passo para recuperar o controle. Quando você começa a enxergar esses sinais com clareza, algo desconfortável acontece. Você percebe que muitas das suas decisões não nasceram da estratégia, mas do medo. E admitir isso fere o ego. Porque é mais fácil dizer que foi azar, que foi falta de oportunidade, que o mundo é injusto. Difícil é aceitar que, em muitos momentos, você se diminuiu para não arriscar ficar sem. A escassez faz você negociar seus próprios padrões. No início é sutil. Você diz que está sendo flexível, depois chama de maturidade, em seguida chama de adaptação. Mas, no fundo, sabe que está tolerando o que antes não toleraria. Está abrindo mão do que dizia ser inegociável. E cada pequena concessão feita por medo corrói sua autoestima em silêncio.
Você começa a viver em alerta constante. Analisa mensagens antes de responder. Relembra conversas tentando identificar se falou algo errado. Revisa decisões passadas, imaginando cenários alternativos. Isso não é excesso de responsabilidade. É ansiedade de quem acredita que qualquer erro pode significar perder tudo. E quando você vive assim, qualquer sinal de afastamento parece uma ameaça. Um silêncio vira rejeição. Um atraso vira desinteresse. Uma crítica vira prova de que você não é suficiente. A escassez transforma fatos neutros em ataques pessoais. Perceba a diferença entre prudência e medo. Prudência observa, avalia e decide com calma. Medo reage. Medo acelera. Medo quer resolver imediatamente para aliviar a tensão interna. E essa pressa quase sempre custa caro. Você já entrou em algo sabendo lá no fundo que não era o ideal, mas dizendo para si mesmo que era o que tinha para agora. Essa frase é um retrato da escassez. Ela revela a crença de que o melhor não virá, de que aquilo é o máximo que você pode alcançar. O problema é que a vida responde à sua postura. Se você age como quem aceita qualquer coisa, o mundo oferece qualquer coisa. Se você age como quem escolhe com critério, o mundo testa sua firmeza antes de entregar algo melhor. E é aqui que muitos falham. Porque manter o padrão exige suportar o vazio temporário. A escassez odeia o vazio. Ela prefere algo ruim a nada. Prefere uma companhia medíocre à própria presença. Prefere um acordo injusto ao risco de esperar. Mas o vazio não é inimigo. É espaço. Espaço para crescimento, para clareza, para reconstrução. Quem desenvolve força interior aprende a suportar o silêncio sem preenchê-lo com qualquer distração. Aprende a esperar sem se desesperar. Aprende que perder algo que não estava alinhado é muitas vezes um ganho invisível. A mentalidade escassa também se revela na comparação constante. Você observa o avanço dos outros e sente urgência para provar que também está avançando. Publica resultados antes de consolidá-los. Fala de planos antes de executá-los. Busca validação prematura para aliviar a insegurança. Mas quem constrói poder real trabalha em silêncio. Não sente necessidade de anunciar cada movimento, porque sabe que valor não precisa de propaganda excessiva. Precisa de consistência. Quando você depende de aplausos para se sentir válido, você se torna manipulável. Basta alguém retirar a aprovação para sua confiança desmoronar. E quem percebe essa fragilidade pode usá-la contra você. Em negociações, em relações, em qualquer ambiente competitivo. A escassez cria pessoas reativas. E pessoas reativas perdem autoridade. A autoridade nasce do autocontrole. Dá a capacidade de ouvir algo desconfortável sem se desestabilizar. De manter a postura, mesmo quando o outro tenta provocar. Se você sente necessidade de responder imediatamente para defender sua imagem, isso revela medo de perder respeito. Mas o respeito verdadeiro não é conquistado com reatividade. É consolidado com firmeza silenciosa. Observe pessoas que carregam presença. Elas não falam demais, não se explicam além do necessário, não entram em disputas para provar valor. Elas sabem que o tempo revela consistência. E essa segurança reduz a ansiedade por reconhecimento. A escassez também afeta sua relação com o dinheiro. Você pode até ganhar bem, mas se vive com medo constante de perder, continuará tomando decisões defensivas. Não investe em si mesmo, não assume riscos calculados, guarda excessivamente e, ao mesmo tempo, sente que nunca é suficiente. Isso cria um paradoxo. Quanto mais tenta se proteger, mais limitado se sente. Porque segurança real não vem do acúmulo cego, mas da confiança na própria capacidade de gerar novamente. A raiz da escassez é a dúvida sobre si mesmo, dúvida sobre sua competência, sobre sua atratividade, sobre sua inteligência, sobre sua capacidade de recomeçar. E enquanto essa dúvida dominar, você continuará buscando garantias externas. Mas garantias externas são frágeis. Pessoas mudam, mercados mudam, circunstâncias mudam. Se sua estabilidade depende disso, você viverá em constante tensão. O estoicismo ensina que a única coisa verdadeiramente sua
é sua postura diante dos fatos. Você não controla o que vai perder, mas controla como reage quando perde. E essa diferença define quem você se torna. Quando você aceita que perdas fazem parte do jogo, o medo diminui. Você entende que não precisa se agarrar desesperadamente. Pode escolher com calma, pode dizer não sem culpa, pode sair de ambientes que não respeitam seu valor. E esse comportamento começa a filtrar o que permanece na sua vida. Pessoas que só ficavam porque você implorava começam a ir embora. Oportunidades desalinhadas deixam de aparecer. No início parece perda, depois você percebe que era limpeza. A escassez quer quantidade, a abundância busca qualidade. Quem vive com mentalidade escassa mede sucesso pelo número de coisas acumuladas. Quem vive com mentalidade forte mede sucesso pela coerência entre o que aceita e o que acredita merecer. Você precisa decidir qual mentalidade vai sustentar. Enquanto continuar acreditando que há pouco para todos, continuará disputando migalhas. Enquanto acreditar que precisa provar algo o tempo inteiro, continuará se exaurindo emocionalmente. Mas no momento em que entende que seu valor não depende da validação alheia, algo muda internamente. Sua voz fica mais calma, seu olhar mais firme, sua energia mais estável. E estabilidade é poder. Não é sobre se tornar frio ou distante, é sobre se tornar centrado. É sobre agir a partir de escolha, não de carência. É sobre entrar em qualquer ambiente sabendo que, se não for respeitado, pode sair sem se destruir por dentro. Esse é o nível de liberdade que a escassez tenta impedir que você alcance. Porque a escassez quer você dependente, quer você ansioso, quer você sempre correndo atrás. Mas quando você rompe esse padrão, você deixa de ser controlado pelo medo. E quem não é controlado pelo medo se torna raro. E o que é raro não implora por espaço, ele ocupa. Existe um momento específico em que você percebe que a escassez não está apenas influenciando suas decisões, ela está moldando sua identidade. Você começa a se enxergar como alguém que precisa correr mais, aceitar mais, provar mais. E essa necessidade constante de provar é o sintoma mais claro de que você não está vivendo, está tentando sobreviver. Sobrevivência é útil quando há perigo real, mas a maioria das pessoas vive em modo de sobrevivência emocional, mesmo quando não há ameaça concreta. É como se o sistema interno estivesse sempre esperando a próxima perda. E quem espera perder acaba se comportando como alguém que já perdeu. Você pede desculpas por ocupar espaço. Você diminui suas conquistas para não incomodar. Você evita se posicionar com firmeza para não ser rejeitado. Tudo isso parece humildade, mas muitas vezes é medo disfarçado. A escassez cria uma crença silenciosa. Eu não posso errar, porque errar significaria perder a única chance, a única pessoa, o único contrato, a única oportunidade. Então, você se torna rígido, tenso, excessivamente autoconsciente. E quanto mais tenta controlar cada detalhe, mais perde naturalidade. Pessoas com mentalidade forte entendem que errar faz parte do processo. Não veem o erro como prova de incapacidade, mas como ajuste de rota. Já quem está dominado pela escassez, interpreta qualquer falha como confirmação de que não é suficiente. Isso gera outro sinal claro. Você evita riscos que poderiam expandir sua vida. Prefere permanecer em situações medianas porque são previsíveis. Mesmo que estejam drenando sua energia, ao menos são conhecidas. E o conhecido parece mais seguro do que o desconhecido. Mas segurança excessiva pode se tornar estagnação. A escassez também aparece na sua dificuldade de celebrar o sucesso dos outros. No fundo, existe um incômodo, uma comparação automática, uma sensação de que o avanço do outro reduz suas chances. Isso não é maldade. É mentalidade condicionada à ideia de que há pouco para todos. Quando você muda essa lente, percebe que o crescimento alheio não diminui seu espaço. O mundo não é uma mesa com um único lugar, mas a mente escassa insiste em acreditar que sim, e essa crença afeta sua linguagem. Você diz frases como "isso não é para mim", "essas oportunidades só aparecem para alguns",
Pessoas como eu não chegam lá. Cada vez que você reforça esse discurso, fortalece a prisão interna. Palavras moldam percepção. Percepção molda comportamento. Comportamento molda destino. Se você se define como alguém limitado, começará a agir de forma limitada, e o ambiente apenas refletirá o que você já acredita. Outro ponto importante: a escassez cria apego ao resultado, não ao processo. Você não quer evoluir, quer garantir. Não quer crescer, quer assegurar. E quando o foco está apenas no resultado imediato, qualquer atraso gera frustração intensa. Isso explica por que tantas pessoas desistem cedo. Elas não suportam o intervalo entre plantar e colher, porque esse intervalo ativa o medo de que talvez nada floresça. Mas crescimento exige tolerância à incerteza, exige disciplina sem garantias, exige agir mesmo quando não há aplausos. A autoridade silenciosa nasce exatamente aí. Quando você continua firme, mesmo sem validação externa. Quando seu comportamento não depende da reação dos outros. Imagine duas pessoas com a mesma competência. Uma delas age com calma, escolhe com critério, aceita perder oportunidades desalinhadas. A outra aceita qualquer coisa por medo de ficar parada. Qual delas transmite mais poder? Poder não é volume, é estabilidade. A escassez faz você falar demais, explicar demais, prometer demais. Porque quer convencer, quer assegurar que será escolhido. Já quem confia no próprio valor, apresenta o que tem a oferecer e permanece em silêncio. Não implora, não pressiona, não negocia princípios. Isso cria magnetismo. As pessoas respeitam quem não precisa delas para existir. Quem pode caminhar sozinho se necessário? Quem não ameaça, mas também não se submete? Pergunte a si mesmo: você toma decisões para evitar dor ou para construir força? Parece a mesma coisa, mas não é. Evitar dor muitas vezes mantém você pequeno. Construir força exige enfrentar desconforto. A escassez prioriza conforto imediato. A mentalidade forte prioriza crescimento a longo prazo. Existe também a relação com o tempo. Quem vive na escassez sente que está atrasado, que deveria estar mais avançado, que perdeu oportunidades no passado. Essa sensação de atraso cria desespero, e o desespero leva a escolhas impulsivas, mas cada pessoa tem um ritmo. Comparar seu capítulo atual com o ápice do outro é injusto. E essa comparação constante só reforça a narrativa interna de insuficiência. Você não precisa alcançar tudo agora. Precisa se tornar alguém capaz de sustentar o que deseja alcançar. Se você conquistasse hoje tudo o que diz querer, estaria preparado para manter? Ou perderia por insegurança, por decisões precipitadas, por medo constante? Essa pergunta incomoda, mas é necessária. Porque muitas vezes o universo não está negando algo. Está apenas esperando que você desenvolva a estrutura interna para suportar. Escassez é ausência de estrutura emocional, é dependência externa, é identidade frágil. Quando você fortalece sua mente, começa a perceber que pode perder e continuar inteiro. Pode ouvir um não e manter a postura. Pode ver alguém ir embora e não desmoronar. Isso muda completamente sua energia. E energia define dinâmica. Se você entra em qualquer relação com medo de perder, a outra parte sente. Se você negocia com ansiedade, o outro percebe. Se você aceita desrespeito para não ficar só, você ensina como deve ser tratado. A escassez ensina os outros a diminuírem você. A firmeza ensina os outros a respeitarem você. Mas firmeza exige desapego. Desapego não significa não se importar. Significa não depender. Significa saber que você é suficiente por si só. Que sua identidade não está atrelada a uma pessoa específica, a um contrato específico, a um resultado específico. Quando você internaliza isso, algo se ajusta. Seu olhar muda. Sua voz desacelera. Seu corpo relaxa. Você deixa de transmitir urgência e começa a transmitir presença. E presença é uma forma silenciosa de poder. Quem está presente não corre atrás desesperadamente.
Não tenta controlar cada detalhe. Confia na própria capacidade de lidar com o que vier. Essa confiança não nasce da arrogância. Nasce da experiência de ter superado perdas anteriores, de ter reconstruído, de ter sobrevivido sem precisar se diminuir. Você já superou mais do que imagina, mas insiste em agir como se qualquer perda futura fosse fatal. Essa incoerência mantém você preso. O caminho para sair da escassez começa com responsabilidade. Não culpar circunstâncias, não culpar pessoas, olhar para dentro e reconhecer onde você tem aceitado menos por medo. E a partir desse reconhecimento, escolher diferente, mesmo que doa no início, mesmo que gere silêncio, mesmo que cause afastamentos temporários. Porque o preço da dignidade é mais alto no começo, mas infinitamente mais recompensador no final. E quem aprende isso não volta para o modo de sobrevivência, porque descobre que o verdadeiro poder nunca esteve fora. Sempre esteve na postura. Agora vem a parte que poucos querem ouvir. Enquanto você continuar justificando sua mentalidade de escassez, ela continuará controlando sua vida. Não importa quantos livros leia, quantos vídeos assista ou quantas promessas faça para si mesmo. Se no momento decisivo você escolher por medo, nada muda. A transformação não acontece quando você entende o conceito. Acontece quando você suporta o desconforto de agir diferente. Porque sair da escassez exige enfrentar exatamente aquilo que você evita. O risco de perder. Perder pessoas que só ficavam porque você aceitava pouco. Perder oportunidades que exigiam que você se diminuísse. Perder ambientes onde sua presença era tolerada, mas nunca valorizada. E no início isso dói. Você pode interpretar o silêncio como fracasso. Pode questionar se fez a escolha certa. Pode sentir vontade de voltar atrás e aceitar menos só para aliviar a tensão. É nesse ponto que quase todos recuam. Mas é também nesse ponto que o poder começa a se consolidar. Quando você sustenta sua decisão, mesmo sem garantia imediata de recompensa, você fortalece sua identidade. Você prova para si mesmo que não está mais disposto a negociar seu valor por medo. A escassez é barulhenta. Ela cria pensamentos repetitivos, cenários catastróficos, urgência artificial. Já a confiança é silenciosa. Ela não grita, ela observa, ela escolhe. Pessoas controladas pela escassez vivem tentando prever todos os resultados. Querem segurança total antes de agir. Mas segurança total não existe. O que existe é preparação interna. Você não precisa ter certeza de que tudo dará certo. Precisa ter certeza de que, se der errado, você continuará inteiro. Essa mudança de perspectiva altera completamente sua postura. Você para de implorar por atenção e começa a selecionar onde coloca sua energia. Para de correr atrás de validação e começa a construir competência real. Para de aceitar qualquer proposta e começa a definir critérios claros. Critério é sinal de valor. Quem não tem critério, aceita qualquer coisa. Quem tem critério pode perder oportunidades no curto prazo, mas constrói respeito no longo prazo. E respeito começa por você. Se você não respeita seus próprios limites, ninguém fará isso por você. Se você sempre cede para evitar conflito, o conflito continuará aparecendo. Porque você ensinou que sua fronteira é flexível. Autoridade silenciosa não é imposição, é coerência. É dizer não quando necessário sem precisar levantar a voz. É sair de uma conversa que perdeu o respeito sem criar espetáculo. É encerrar ciclos sem discursos dramáticos. A escassez precisa de drama porque ela precisa de atenção. A força não. Existe uma diferença profunda entre desejar algo e depender disso para se sentir completo. Quando você depende, você se enfraquece. Quando você deseja, mas sabe que continuará inteiro sem aquilo, você se fortalece. Essa é a linha invisível entre carência e escolha. E as pessoas sentem essa diferença. Em relações, quem depende aceita migalhas. Quem escolhe estabelece padrões. Em negócios, quem depende aceita condições ruins. Quem escolhe negocia com firmeza. Na vida, quem depende vive ansioso.
Quem escolhe vive centrado. A escassez faz você confundir movimento com progresso. Você se mantém ocupado, responde rápido, aceita tudo, entra em várias frentes ao mesmo tempo. Parece produtivo, mas, no fundo, está apenas tentando não ficar para trás. Já a mentalidade forte entende que menos pode ser mais. Menos distrações, menos concessões, menos necessidade de provar. Quando você elimina o excesso, sobra clareza, e clareza reduz ansiedade. Você começa a perceber que muitas das suas preocupações eram projeções, medos que nunca se concretizaram, histórias criadas pela mente para justificar o apego. Quantas vezes você sofreu antecipadamente por algo que nem aconteceu? Quantas vezes perdeu energia tentando controlar cenários que estavam fora do seu alcance? Isso é escassez tentando manter você ocupado demais para evoluir. Porque evoluir exige pausa, exige reflexão, exige enfrentar verdades internas desconfortáveis. Você precisa decidir se quer continuar reagindo ou começar a liderar sua própria vida. Liderar significa assumir responsabilidade pelas escolhas. Significa reconhecer que mesmo quando alguém o desrespeitou, você teve participação ao permitir que aquilo se repetisse. Isso não é culpa, é poder, porque o que depende de você pode ser transformado por você. A partir do momento em que você entende isso, não há mais espaço para vitimismo. Você começa a observar seus padrões com frieza estratégica, percebe onde age por medo, identifica onde busca validação, reconhece onde aceita menos e então começa a corrigir. Pequenas decisões constroem uma nova identidade. Dizer não a algo desalinhado, esperar mais um pouco antes de responder impulsivamente, investir em si mesmo sem garantia imediata de retorno, manter postura diante de críticas. Cada uma dessas ações enfraquece a escassez. Com o tempo, você percebe que não sente mais aquela urgência constante. Não precisa correr atrás de tudo. Não precisa convencer ninguém do seu valor. Você simplesmente se posiciona. E quem é compatível permanece. Quem não é, se afasta. Sem drama, sem desespero, sem implorar. Esse é o verdadeiro sinal de que você saiu da mentalidade de escassez. Você não teme mais perder o que não está alinhado. Porque entende que perder o que diminui, você é na verdade proteção. Você passa a confiar na sua capacidade de criar novas oportunidades, de construir novas conexões, de gerar novos resultados. E essa confiança gera tranquilidade. Tranquilidade gera presença. Presença gera respeito. A escassez quer que você acredite que precisa se agarrar para sobreviver. Mas a verdade é que quanto mais você se agarra, mais frágil se torna. Soltar é força. Escolher é força. Esperar com dignidade é força. E quando você internaliza isso, ninguém mais consegue manipular você pelo medo da perda. Você deixa de ser conduzido pela urgência e passa a ser guiado por princípios. E princípios, quando sustentados com firmeza silenciosa, criam uma vida onde você não vive mais tentando evitar a escassez. Você vive expandindo sua presença. E presença não implora. Presença não corre. Presença não aceita menos. Presença simplesmente é. E isso é poder.